Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez para o nosso programa Fala Presidente. Desta vez entrevistando o presidente do Cindy Lojas, José Reginaldo Garcia. Presidente, muito obrigado por ter aceito o convite. Já vou logo para a primeira pergunta. O senhor é um presidente que empossado, entrou agora. Pergunto, está gostando da experiência? Porque vem da área empresarial, né, gente? Aí pega o sindicato, como é que tá bom lá? Como é que é? Bom, presidente, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui junto, né, o presidente Marcelo, né, toda a administração da FEComércio. O mundo sindical é novidade para mim, eu sou do meio empresarial, sou lojista, né, tenho algumas operações em shopping center e assumi o sindicato há 3 meses só, então é um aprendizado a cada dia que passa, aprendo uma coisa diferente, uma novidade diferente. Mas é muito bom porque você participa realmente, né, do cotidiano das empresas, dos empresários. A gente sente a dor mais de perto, justamente quem é o sindicalista. Então você ser só sindicalista é uma coisa, você ser sindicalista e empresário, aí você tem 2 olhares totalmente diferentes, mas que traz uma experiência muito bacana. Então eu pretendo complementar o meu mandato, esse finalzinho de mandato. Espero, né, trazer novidades e fazer muita coisa boa para o nosso representado. Como que o sindicato vive nesse mundo pós-reforma trabalhista, que a contribuição sindical não é mais obrigatória? Claro, todos tivemos que nos reinventar depois da... Engraçado que depois da pandemia, todo mundo teve que se reinventar. O líder sindical teve que se reinventar 2 vezes, porque passou por pandemia e passou pelo fim da contribuição obrigatória. Como que o Cindy Lojas e o senhor resolveu isso lá? Bom, como eu disse, né, um desafio, um aprendizado, mas sempre o sindicalista diz o seguinte: a gente precisa ter resultado, precisa ter renda, a gente precisa de cobrar taxa, de fazer para se manter. O pensamento, né, não só meu, mas toda a diretoria que compõe, que está com o Cindy Lojas hoje, ele é diferente. Nós temos que prestar um serviço, nós temos que ser útil, né, para o empresariado, para através disso sim, a gente ter alguma arrecadação, se manter em pé, né, ou seja, dar vida ao sindicato. É claro que a contribuição confederativa, que é praticamente associativa, não é mais obrigada, né, é obrigatória. Desde a reforma de 2017, ela é espontânea e alguns empresários participam, pagam essa taxa, isso ajuda a manter o sindicato. Hoje a maior fonte de renda é a negociação de CCT, ou seja, a convenção coletiva. Isso, convenção coletiva. Então essa é obrigatória ao recolhimento e a gente espera aí que com essa receita a gente consiga manter a nossa instituição pelo menos, né, um período aí considerável. Falando em convenção coletiva, como foi a negociação da convenção esse ano e teve algum avanço, alguma melhoria? Sim, surpreendentemente, né, nós ficamos aí 3 anos sem CCT, conseguimos fechar 1 ou 2 anos atrás, com influência do Ministério Público do Trabalho, com o Ministério do Trabalho, foi muito difícil. E essa agora, em 2 reuniões nós fechamos a CCT. Então ela foi muito positiva, tanto para o empregado como para o empregador. A gente tem que, mesmo sendo o sindicato patronal, a gente precisa de entender que a força do trabalho é o empregado. Você precisa de valorizar o empregado, né, para que você tenha um resultado positivo na sua empresa. Então, o presidente do sindicato laboral, né, o senhor Eduardo Morim, é um leão lá na defesa dos seus representados. Não foi fácil, mas conseguimos bastante sucesso, né, conseguimos fechar uma CCD que foi muito boa, tanto para o empregado como para o empregador. Nós deixamos essa ideia de lado, que a gente só precisa de arrecadar, não, nada disso, né? Nós colocamos primeiro os interesses do empresário e do empregado, e isso fez com que nós conseguíssemos fechar essa CCT num tempo recorde, né? E é contente de todos. Bacana. Bom, agora a gente tem algumas decisões recentes do Tribunal Superior do Trabalho que impactaram a vida sindical, inclusive elevando alguns custos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e qual que é o tamanho desse impacto. Veja só, a gente não sabe hoje quem que realmente define as regras no Brasil, né? Se é o Legislativo ou se é o Judiciário. O Legislativo tem a função de fazer as leis, mas o Judiciário vai lá e derruba aquela lei. Então está muito complicado, uma segurança jurídica muito grande. Isso tem trazido grandes impactos para o setor do comércio, principalmente do comércio. Um detalhe importante é que a maioria dos funcionários de comércio, principalmente shopping centers, são mulheres, né? Então nós temos uma decisão recente do STF
porque a mulher tem que trabalhar um domingo sim, domingo não. E o homem já pode trabalhar só um domingo no mês. Então, por um lado, a gente prega a igualdade, né, de gênero, em responsabilidade, ou seja, tudo que envolve o setor trabalhista, mas para a mulher não, tem que trabalhar um domingo sim, um domingo não. Então você imagina que no shopping center 75% da folga de trabalho é mulher, como você vai fazer um shopping funcionar todos os domingos, se você tem que dar essa folga dessa forma? Então, é uma das, né, das decisões aí do STF, que não tem nada a ver com justiça do trabalho, mas que impactou. Quer dizer, a questão não é trabalhar, não ter o descanso, né? Porque o descanso vai ter. É o dia da semana. É o dia da semana. Para você ter uma ideia, hoje o funcionário tem que ter uma folga a cada 7 dias, né? Se você dá uma folga no domingo para um funcionário, você não pode dar na outra segunda, você tem que dar uma no meio da semana, então você tem que dar com 5 dias. Por quê? Justamente para essa trava que o Ministério do Trabalho impõe, que a Justiça do Trabalho impôs, que dificultou bastante. Outra coisa interessante, hoje, né, eu tive até uma surpresa numa das minhas empresas, hoje uma funcionária, se ela entra na sua empresa, trabalhou 2 dias, se ela pede demissão, aí ela faz o exame, não estou grávida, né? O que acontece? O empresário tem que indenizar 15 meses para essa funcionária, pagar para ela, ele pode convidá-la a voltar a trabalhar na empresa, mas se ela disser, não, eu não quero voltar na empresa, eu não quero trabalhar mais, a empresa é obrigada a pagar os 15 meses para ela. Então, ou seja, você trabalhou 2 dias ou uma semana, a mulher que engravidar, ela tem o direito de ter indenização sem trabalhar durante os 15 meses. Quem que paga essa conta? Não é o judiciário, não é o governo federal, né? E fica mais essa despesa lá para o empresariado, que atrapalha muito. Então, o próprio ministro Gilmar Mendes, né, fez uma declaração recentemente que diz o seguinte: a Justiça do Trabalho tem que passar a homologar todas as rescisões lá. Para quê? Para a gente diminuir a quantidade de ação trabalhista que tem. A indústria das ações trabalhistas, ela tem prejudicado muito, não só o comércio varejista, mas a sociedade como um todo, né? É um custo que o empresário, infelizmente, tem que colocar no seu produto para que isso seja custeado. Ou seja, quem está pagando essa conta, na verdade, é o consumidor final. E através desses custos, a cada dia que passa o custo do Brasil, o custo de empregado, ele fica muito mais alto. Presidente, mas uma das propostas da reforma trabalhista é justamente acabar com esse tanto de processo de justiça. Diminuiu, né, pelo menos? Bom, diminuiu bastante com a reforma de 17, né? Teve até uma questão inteligente que foi o seguinte: se o empregado entrasse na justiça e pedisse lá um valor X de verba, se ele perdesse, se ele não tivesse razão, ele teria que pagar a sucumbência disso, dos honorários de advogados com a parte, né, superior. O que acontece com o TST? Ele derrubou isso. Então hoje o funcionário pode ir lá e pedir R$1 milhão e não acontece nada com ele, então ele está mentindo ou não, assim, é muito difícil, né? A justiça trabalhista ela é muito paternalista em relação ao empregado, e isso vem trazendo esse desequilíbrio entre forças de empregado e empregador. Então, ou seja, ou o legislativo toma uma iniciativa e conserta isso, né? Mas é aquilo que eu disse no início, né? O legislativo faz uma coisa, o TST vai lá e derruba. Então é complicado, né? A gente tinha que chegar em um acordo aí, meio que nacional, né, entre as forças políticas e judiciais, para que a gente consiga minimizar esse problema, porque a gente não consegue mais sobreviver dessa forma. Amigos, amigas, realmente o problema do Cindy Lojas é mais grave, porque a gente está falando aqui em muitas lojas físicas, não é, presidente? Está falando em lojas físicas. Aí em lojas físicas a gente já tem a escassez natural de mão de obra, de pessoas que preferem ser microempreendedores, preferem ficar na informalidade, preferem prestar serviços que não tenham que ir todos os dias, que possa ir quando quiser. Tem aí os aplicativos, né? O Uber, o iFood, tem a questão mesmo da escassez da mão de obra qualificada, né? E tem aí todas as questões trabalhistas que impedem. Como que o Cindy Lojas, nesse cipoal, consegue ainda contratar? Veja bem, o varejo passa por grandes transformações, né? Transformações digitais é uma delas, né? Embora... eu esqueci o digital ainda. Isso. Embora, no último ano, o comércio digital tem caído bastante em relação ao comércio físico. Por quê? A partir do momento que o lojista ou que o cliente tem uma decepção quando ele compra na internet, ele fica mais receoso e isso está fazendo com que
as vendas digitais caem, né, assim, a níveis, principalmente itens de moda, itens que precisam de número, né, que precisam de cor. Então esses produtos eles têm caído muito a venda digital e voltando para o físico. Isso é importante porque gera mais emprego, mais renda. Não é? Em relação à contratação, mão de obra, às vezes a gente fala de bolsa, a gente fala uma série de coisas, mas eu vejo como um conjunto de indicadores, né? Envelhecimento da população, as novas formas de trabalho, como Uber, iFood e tal, que a pessoa tem a liberdade de trabalhar a hora que ela quiser, quando ela quiser, e tem uma renda satisfatória também. A elevação dos cursos superiores, ou seja, nos últimos 10 anos, a quantidade de formandos, né, ela praticamente triplicou em relação ao que era antes. Então, essas profissões, esses profissionais não vão para o comércio, né, eles vão tentar seguir a área deles, ou de repente ser motorista de Uber mesmo, ser entregador. Então, essas transformações, todos esses indicadores que fazem que seja muito difícil contratar hoje. Hoje o empresário ele não faz mais entrevista para contratar. Ele é entrevistado pelo empregado. Então, quem quer trabalhar vai numa loja, noutra, aí ele faz entrevista em todas e fala, não, eu quero essa. Então inverteu, né, mas isso é bom, isso traz mais renda, isso traz mais segurança, né? E a gente tem que se reinventar e se adaptar. O mundo não vai mudar por causa do comércio. O comércio tem que se adaptar às mudanças que já tem no mundo. Loja física. A loja física hoje, eu já vi o senhor, por exemplo, final de semana em shopping, passando para visitar as lojas, tudo. O empresário tem uma vida, né, que não é fácil. Agora, loja física, o senhor tem muitos pontos de loja física. Para que ela serve? Qual que é o futuro disso? Quem vai nas lojas físicas? Relação de loja física e loja virtual, como que isso se dá? Onde que vende mais? Dá uma geral nisso aí. Bom, como eu disse, né, essa transformação do varejo, ela vem acontecendo em uma velocidade muito grande. E às vezes a gente se atropela e não consegue ver os resultados assim de imediato. Um item muito importante, que as grandes plataformas de entrega, de venda, por exemplo, o iFood da vida, Amazon, qualquer marketplace que exista, ele cobra uma taxa muito alta. Então aquela pessoa que vende, né, nas plataformas digitais, ele tem um custo muito mais alto do que um custo de loja física. Embora o mercado pense diferente, né, hoje o custo de ocupação de um shopping é na ordem de 10%, 12%. Hoje uma plataforma como o iFood, por exemplo, cobra aí até 28% do lojista para entregar o que ele vendeu dessa forma. Então são fatores, né, que impactam muito forte no comércio. Por que o comércio físico ele ainda é resiliente? O empresário força ele, trabalha com ele, faz de tudo para que ele aconteça e não quer ir para o digital. É justamente por causa dos custos, né? Hoje, se você pega um iFood da vida... Isso é incrível, né? Praticamente porque justamente a loja virtual é justamente para ter menos custo, né? Pois é, e é o contrário. Assim, para você ter uma ideia, vou falar de iFood, né? iFood, você está na sua casa, faz de tudo para que ele aconteça e não quer ir para o digital. É justamente por causa dos custos, né? Hoje, se você pega um iFood da vida... Isso é incrível, né? Praticamente porque justamente a loja virtual é justamente para ter menos custo, né? Pois é, e é o contrário. Assim, para você ter uma ideia, vou falar de iFood, né? iFood, você está na sua casa, de pijama, de chinelo, te dá fome. Você vai comprar um prato X, lá no balcão ele custa R$50, no iFood ele custa 80. Ou seja, o lojista de alimentação coloca o custo para vender para o iFood. Porque você está com fome naquela hora, você vai comprar naquela hora, pagando mais ou menos, você vai fazer isso, né? O que quer dizer que um produto de R$100 vai passar a custar aí 140, fora a nota fiscal, né? Então quer dizer, é um custo aí de praticamente de 50% a 60%. É uma coisa absurda que o empresário não tem outra saída a não ser repassar isso, né, para o consumidor, porque senão ele não vende, né? É bem por aí. As grandes marcas, né, os grandes franqueados, eles têm bancado uma parte dessa despesa justamente para não ficar fora desse mercado, né? Então, você pega, não vou citar nome das grandes marcas, né, mas todas elas têm um canal, têm um site para trabalhar esse preço e ele bancar isso para não ficar fora do mercado. Mas para o varejista, né, físico, que tem loja em shopping, que tem loja em rua,
é praticamente impossível você trabalhar de forma online. Um exemplo que eu te dou, por exemplo, a cada 5% de venda online que eu faço, eu perco 1% da minha rentabilidade. Se eu colocar a minha rentabilidade na ordem de 10%, se eu vender 50%, é 0 a 0, eu perco a minha rentabilidade de todo o meu negócio. Então é uma coisa muito séria que precisa ser revista, pelo menos a tributação dessas empresas, a forma que isso é feito, porque o que gera emprego e renda é o mercado físico. Falando em transformação digital, qual que é a orientação que o Sindlojas dá para quem quer entrar nesse mundo do e-commerce, de redes sociais? Aí você fala o quê, Pedro? Veja bem, o mundo digital, não vou nem dizer o mundo digital não, né, mas o varejo como um todo, o varejo diferenciado que chegou agora, ele funciona de diversas formas. O varejo oficial, ele é através de plataformas que são geridas, que são fiscalizadas pelo governo federal e que você paga essas taxas. Aí você pega o outro varejo digital, que é praticamente em cima de Facebook e de Instagram, por exemplo, que, por exemplo, a região da 44 trabalha muito com isso, não existe nenhum tipo de taxa. É aquilo que o cliente confia no lojista, o lojista confia no cliente, né? E eles fazem toda essa transação sem pagar nenhum tipo de taxa. Inclusive sem emissão de nota fiscal, sem nada. Então é um varejo mais ou menos pirata, subterrâneo, e que está crescendo a cada dia mais no Brasil. E isso ele prejudica a todos, prejudica o governo que não arrecada, né? Prejudica o comércio físico que arrecada, que faz todo esse trabalho. Então existe assim a transformação é tão grande que hoje quem trabalha de forma irregular de repente tem uma rentabilidade muito maior do que quem trabalha regularmente. Quais são os projetos e diretrizes aí que o senhor estabeleceu para o Sindlojas aí a curto e médio prazo? Olha só, a primeira coisa é mudar o foco, né? Não querer apenas arrecadar e não manter um grupo que toma conta do sindicato. A nossa intenção é trazer todo o empresariado para dentro do Sindlojas, para que todos eles tomem as decisões que realmente impactam na vida deles. Então isso é a coisa mais importante. Hoje nós temos uma base de 56 mil empresas e em torno de 150 associados. É uma coisa vexatória, né? A gente precisa de mudar esse conceito. Então o que nós estamos fazendo? Procurando todo o empresariado, né, do interior, do entorno de Brasília, de shopping center. Para quê? Para fazer uma força, para que a gente consiga realmente fazer um trabalho que vise defender os interesses do empresariado. Hoje, às vezes, participei de um congresso, eu tive um congresso há pouco para falar do meio sindical, e todas as palestras foram em relação a como arrecadar, o que fazer, por que fazer. Isso é muito ruim. Quando pediram a minha opinião, eu disse, eu acho que a gente tem que fazer diferente. O que nós falamos? Você foi o chato na reunião. Eu fui o chato, então, cheio de cabecinha branca, né? E eu lá dizia, falando. Eu disse o seguinte, assim, agora nós temos que falar de reforma tributária, nós temos que falar de carga horária, né, de 6x1, 5x2, o que seja. A gente precisa falar dos interesses do varejo. E aí sim, a arrecadação ela vai ser uma coisa natural que vai vir por esse trabalho que o grupo está fazendo, né, para a sociedade ser representada como um todo. Então tem que mudar a nossa visão, no meu ponto de vista, que é trazer o empresariado para tomar as decisões, aí sim ele participar e o sindicato sobreviver. E não o contrário, nós não podemos ficar só atrás de receita. Nós temos que prestar um bom serviço para o nosso representado, que aí vai ser normal essa arrecadação vir. Presidente, para a gente terminar, eu acho que assim, pelo menos em dados corporativas, o segundo semestre é mais forte que o primeiro, né? A gente tem Natal, que é uma data do comércio, tem Black Friday, tem Dia das Crianças, Dia dos Pais. Qual a sua expectativa para o segundo semestre desse ano? A expectativa é muito positiva, até porque, com todas as notícias negativas aí da economia brasileira, né, dos déficits que o governo vem sofrendo. Resumo numa frase, né? Gasta mais do que arrecada. Isso, mas mesmo assim o comércio respondeu bem nesse primeiro quadrimestre, né, o resultado foi positivo. A gente acredita no crescimento satisfatório aí para esse segundo semestre. Se o primeiro semestre a gente esperava que fosse horrível, né, e ele teve resultado positivo, o segundo semestre vai acontecer. O varejista ele é resiliente, né, ele aposta muito, tem investido bastante. Eu acredito sim que nós vamos ter um segundo semestre e, não vou dizer o melhor de todos os tempos, mas muito positivo em relação aos anos anteriores. Presidente, muito obrigado pela entrevista. A gente termina essa entrevista, o senhor já fica devidamente convocado
aqui para voltar aqui no final do ano, para já fazer um balanço desse ano, para ver se tudo... Aí a gente coloca um trechinho da sua previsão e aí vê se aconteceu mesmo. A gente faz um teste com você. Mas muito obrigado, Fernando, aqui em nome da Federação do Comércio, pela entrevista. Muito obrigado pelas suas explicações. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço ao presidente Marcelo Baiocchi, ao povo, a você, Yuri. Fui muito bem acolhido por todos, né? Isso é muito importante salientar. Você já estava na casa, né? Você só continuou na casa. Isso. E é aquilo, eu estou aqui para fazer o melhor que eu puder para os nossos representados. Desejo sucesso até comércio, né? Mais sucesso que até difícil, porque o time aqui é muito positivo e eu só tenho a aprender. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado também a você que assistiu e continue conosco no programa Fala, Presidente.